Boa tarde a todos. Bem-vindos, alunos, pais, professores, a mais uma aula remota, mediada pelo canal Centro de Mídias e aqui pela TV Educação. Quero agradecer, o empenho de todos para que essa modalidade dê certo, que ela continue, dessa maneira, com a participação de todos. Nunca trabalhamos e fazemos nada sozinhos. E nesse período, nesse novo modo de vida que estamos tendo, mais ainda. Queria apresentar a nossa mediadora. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma aula do 5º ano. Eu sou a professora Regiane e estou aqui para dar um apoio também para essa atividade de hoje. Eu atuo na sala de leitura de uma escola de ensino integral. Desenvolvemos vários projetos envolvendo a leitura, tanto em parcerias com as disciplinas. No caso, hoje aqui, especificamente, nós iremos falar sobre leitura. Pode passar. Tipos de leitura. A gente não pode confundir com estratégias, que são técnicas que vão me ajudar nesse processo de leitura, e procedimentos. Apesar que alguns tipos de leitura também funcionam como procedimento de leitura. No decorrer da aula, nós vamos observar isso com mais clareza. Algumas delas. Toda leitura, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo. Quando eu estou diante de um texto, se foi uma escolha minha, se foi uma indicação do professor de matemática, de ciências, se foi um texto de língua portuguesa, todo ele tem um objetivo. Nesse momento que vocês estão estudando em casa, tem uma série de situações de leitura que vocês têm que se deparar diariamente. Isso faz parte, é o processo escolar que estamos trabalhando, só que remotamente. Cada situação, cada texto, ele traz consigo uma série de informações que é necessário que vocês saibam, que vocês interpretem para alcançar um objetivo que é concluir a atividade, as comandas da professora, dos professores, enfim. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje, tipos de leitura. Quantos tipos de leitura você acredita que temos? Essa pergunta vai ficar para que haja uma interação. Nós vamos dar uns 2 minutinhos para que vocês respondam. Quantos tipos de leitura vocês acham que temos? Não confundindo com estratégias, Como eu me deparo com essas leituras? Uns 2 minutinhos para que a gente consiga responder, falar, tirar algumas dúvidas, ok? Danadinho. Eu acho que eu não me apresentei logo no começo, sou a professora Isabel. O que eles estão falando? São 5 tipos de leituras. Bem próximo. A Esther coloca, sei que tem muitos tipos, mas não sei quantos. A Ariadne coloca, são 7 tipos de leitura, eu acho. Por enquanto, são os números que apareceram. Perfeito, olha, bem próximo e exato. É o número que nós vamos trabalhar aqui hoje, são 7 tipos de leitura. Perfeito. Vamos começar a falar sobre elas. Antes, óbvio, falar um pouquinho resumidamente, porque a literatura que fala sobre o ato de ler, a importância da leitura, ela é imensa. Então, fica
até estranho a gente resumir tão sintetizadamente sobre o que é leitura, mas é necessário partir deste ponto. A leitura ela relaciona-se com o tipo de texto com o qual nos deparamos. É este momento, esse encontro, é um ato. É um processo de decodificação de símbolos, grafias, letras, uma construção de significados. É um processo, né, construtivo de significados e de sentidos, a fim de compreendermos suas informações. Então, eu leio para compreender aquilo que está escrito, para me informar. Eu leio para entender, né? Ler para compreender. Então, dentro de todo o nosso universo acadêmico, intelectual, escolar, a leitura está em todos os campos, em todo momento. Seja na escola, seja em casa neste momento. Por isso que temos que dar uma importância, valor a ela e tratá-la com muita responsabilidade. Porque esse material todo que vocês têm de aprendizado, ele parte da leitura, não importa qual disciplina, né? Em que ano você esteja, desde os pequenos até quem está lá no ensino médio já, para sair para a faculdade, e na faculdade mais ainda. Então, a leitura ela permeia toda a nossa vida escolar acadêmica e toda a nossa vida como um todo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da leitura literal, que é a leitura ao pé da letra. Se subdivide em leitura primária e leitura em profundidade. É como se eu estivesse lendo algo muito rapidamente. Eu não fiquei atenta a todas as suas informações. Então, eu passei os olhos. Isso não quer dizer que é uma leitura rápida ou dinâmica. Vamos supor um enunciado matemático. Eu sei que um problema é um problema, está ali especificado, eu preciso resolvê-lo. Mas eu preciso depois, em profundidade, num segundo momento, numa segunda leitura, observar o que de fato ele está pedindo, o que de fato quer que eu faça, e separar os dados que estão ali. Ele me oferece, ele me fornece dados, números para que eu calcule e chegue no resultado. Então, primeiro há uma leitura superficial e depois em profundidade. Leitura mecânica. É até um pouco estranho a gente falar de leitura mecânica. Como assim o universo da leitura tão fruitivo, falar de mecanicidade? O foco não é a compreensão, mas veja bem, não quer dizer que seja uma leitura desinteressada, não é isso. Por exemplo, eu tenho um texto que eu vá ler para outras pessoas ouvirem. Não necessariamente naquele momento eu precise entender o que está escrito ali, mas simplesmente lê-lo, para que outros ouçam, para que outros compreendam. E depois, ao final, se necessário for ou não, discuti-lo. Né? Então, é uma leitura, né, de começo, meio e fim, literal, mas também sem reflexão, sem profundidade nela. Leitura rápida, diferente da leitura dinâmica, que existe uma série de técnicas aí que aborda, né, o universo da leitura dinâmica. A leitura rápida, o objetivo é extrair do texto o que é importante. Por exemplo, eu estou diante de um texto de ciências ou de história, de geografia, e o professor já me encaminhou mais ou menos o que eu preciso observar. O título desse texto também já me ajuda a entender de qual temática está se tratando. Então, eu vou diretamente nesse ponto. Geralmente, ele está no desenvolvimento do texto, que sempre há uma introdução, o desenvolvimento desse texto todo, desse trabalho, e depois uma conclusão. Então, eu vou na temática que ele está me sugerindo, na comanda do professor, o que o título está dizendo, para encontrar e extrair o que há de mais importante, de mais objetivo naquela leitura. A leitura silenciosa é a leitura para si mesmo, a sua leitura mental, é a leitura que eu utilizo muito para os meus estudos. Se eu estou num ambiente entre muitas outras pessoas que também estão fazendo leitura, é fundamental que haja leitura mental e silenciosa, para um não atrapalhar o outro, para interiorizar também
tudo aquilo que eu estou lendo, aprendendo e apreender é mais fácil, né? Este tipo de leitura é bastante comum, tem crianças que preferem, outras não, adultos também. Leitura reflexiva, ela está atenta a tudo o que o texto oferece. Ler e apreender. Eu estou diante de um texto e eu vou dialogar com ele. Eu vou perguntar para ele. Eu vou querer pesquisar este assunto como uma segunda, né, opção, uma segunda ferramenta para tentar compreender as abordagens que ele me traz, o assunto que está sendo tratado e discutido. É uma leitura que ela é uma troca, ela vai e vem. Aí, a partir do momento que eu consigo compreender o máximo possível, eu apreendo. O apreender é o ato de você entender, compreender e guardar para si. E nunca mais esquecer, minimamente, o básico, o teórico daquilo que se está sendo dito e tratado. A leitura livre ou recreativa. Essa é de livre escolha, leitura para entretenimento, é uma leitura para diversão. Ela também faz parte tanto do universo escolar, as bibliotecas, as salas de leitura, tem como um grande objetivo a leitura livre. O aluno querer escolher e ter o direito de escolher, isso é democrático, um gênero, um livro, um texto que ele queira, que ele goste. Talvez ele nem saiba nessa escolha se gosta ou não, mas simplesmente pela curiosidade de saber sobre o que um título ou algum amigo incentivou, comentou essa leitura. Essa leitura livre de entretenimento é aquela que eu faço fora, sem a obrigatoriedade de uma atividade, de um exercício, né, onde eu vou viajar mesmo na história. Tem crianças que amam os gibis, têm como literatura livre as histórias em quadrinho. Isso é maravilhoso. Tudo acarreta bagagem vocabular literária. Tudo que eu leio vai facilitar a minha articulação das minhas ideias, para culminar na minha escrita, na minha compreensão diante das atividades, das comandas dos professores, do meu diálogo com os amigos, com os pais, enfim. E a leitura em voz alta. Lê-se o texto ou a obra dizendo frases e palavras em voz alta, para que você mesmo se ouça e para que os outros o ouçam também. É um exercício fundamental, eu costumo dizer. Para os tímidos, é a chance de perder a timidez, mesmo que esteja sozinho. A leitura em voz alta, ela promove, ajuda e muito a fluência leitora, a velocidade com que eu tenho de leitura, né? A minha pronúncia, quando eu leio em voz alta, eu me ouço, eu consigo me autocorrigir, nas entonações, na pontuação, que é extremamente, é fundamental para a compreensão textual. Essa leitura em voz alta, ela faz com que, além de eu ouvir a minha voz, outra pessoa ouvindo também, haja uma interação, né? Eu aprendo com o outro. Quando eu ouvir o outro também lendo em voz alta, é fundamental, porque aí eu acompanho mentalmente essa leitura e também faço as minhas autocorreções, as minhas autoavaliações nessa leitura. Quanto mais eu leio, mais articulado eu fico, mais veloz essa leitura fica. Não significa que velocidade quer dizer compreensão, mas quanto mais veloz na leitura eu for, menos o meu cérebro fica cansado na tentativa de compreender e ter que retornar ao início para ler novamente. Então, a leitura em voz alta, por conta da entonação, do timbre de voz, ela faz você perceber a importância dessa velocidade, de como está o seu tempo de leitura. E ela também é um procedimento muito utilizado, principalmente nas salas de leitura, ou em sala de aula, mediante de atividades que os professores também propõem. Fazer uma
roda de leitura, né? Os círculos, né? Pode ser paragrafado ou não, dependendo da obra ou do texto, se tiver capítulos ou páginas. Tudo é um processo, um desenvolvimento que cabe ali naquela situação de aprendizagem. Então, a leitura em voz alta é um excelente exercício para todos, não somente alunos. Fica a dica para a família também. E aí eu escolhi um cordel, de um cordelista excepcional. O cordel, tanto quanto o poema, nós não vamos falar da estrutura nem da história. No caso aqui, ele foi uma escolha para trabalhar a leitura em voz alta. Mas ele tem uma estrutura que facilita essa leitura em voz alta por conta da musicalidade, das nuances e da rima que compõe, né? As suas estrofes, os versos menores, eles te ajudam nessa velocidade, nessa pronúncia mais facilitada. Voltando a falar do Leandro Gomes de Barros, ele é considerado um dos maiores cordelistas brasileiros, um dos primeiros, eu diria. Ele nasceu dia 19 de novembro de 1865. Dia 19 de novembro é considerado o Dia do Cordelista em homenagem a ele. Né? Mais de 200 obras, né? Um artista da palavra. Mais de 200 obras, ele influenciou, seus textos influenciou muito outros escritores como Ariano Suassuna e entre outros. Ele tinha uma crítica bastante contundente com a questão política social. E ele sofreu também críticas por conta disso, na época em que ele escrevia. Esse cordel, eu dei uma adaptada, né, diminuí um pouquinho, sem perder o sentido, porque ele era bastante extenso, e durante a aula talvez não desse tempo de lê-lo todo. Eu vou ler em duas situações, em duas entonações diferentes. Uma eu vou respeitar o sotaque nordestino, que acho belíssimo, e tem absolutamente tudo a ver com o cordel, e no outro momento eu vou ler com a minha voz mesmo, meu sotaque de professora paulistana que sou. Essas diferenças é que há a beleza. E elas também ajudam muito a gente diminuir o preconceito linguístico que ainda há, por conta do nosso território ser tão grande, regiões tão diferentes e falas particulares de cada modo de vida de regiões tão diferentes. A seca do Ceará. Seca as terras, as folhas caem. Morre o gado, sai o povo. O vento varre a campina, rebenta a seca de novo. 5, 6 mil emigrantes, flagelados retirantes, vagam mendigando pão, acabam-se os animais, ficando limpos currais, onde houve a criação. Não se vê uma folha verde em todo aquele sertão. Não há um ente daqueles que mostre satisfação. Os touros que nas fazendas entravam em lutas tremendas, hoje vão mais ao campo, nem vão mais ao campo. É um sítio de amarguras, nem mais nas noites escuras lampeja um só pirilampo. Tudo ali, surdo aos gemidos, visa o aspecto da morte como anauta em mar estranho, sem direção e nem sem norte. Procura a vida e não vê. Apenas ouve gemer, o filho timando a vida, vai com seu pranto banhar, vendo esposa soluçar, um adeus por despedida. E a fome obedecendo, a sentença foi cumprida. Descarregando-lhe o gládio, tirou-lhe de um golpe a vida, não olhou seu estado, deixando desamparado ao pé de si um filhinho, dizendo, já existisses, porque da terra saísses, volta ao mesmo caminho. Aqueles campos que eram por flores alcatifados, hoje parecem sepulcros pelos dias de finados. Os vales daqueles rios, aqueles vastos sombrios de frondosas trepadeiras, conserva a recordação da cratera de um vulcão, onde havia fogueiras. Mas tudo ali é debalde. O inverno é soberano, o tempo passa sorrindo, por sobre o cadáver humano. Nenhuma nuvem aparece, alteia o dia, o sol cresce, deixando a terra abrasada e tudo a fome morrendo, amargos prantos descendo,
como uma grande enxurrada. Os habitantes procuram o governo federal, implorando que os socorra. Naquele terrível mal, a criança estira a mão, diz: Senhor, tem compaixão. E ele nem dar-lhe ouvido. É tanta sua fraqueza que, morrendo de surpresa, não pode dar um gemido. Alguém no Rio de Janeiro deu dinheiro e remeteu. Porém não sei o que houve, que cá não apareceu. O dinheiro é tão sabido que quis ficar escondido nos cofres dos potentados, sem alimento, e uma crítica política social bastante grande. Nessa sugestão de atividade, vocês podem fazer com o auxílio da professora de vocês, ou, enfim, sozinhos e depois interagir com elas, com as professoras. Há uma riqueza de vocabulário muito grande nesse cordel. Palavras que costumeiramente não falamos no nosso dia a dia, por isso às vezes não compreendemos. Então a primeira sugestão é que vocês façam uma lista dessas palavras que no contexto da história você não compreendeu e procure o seu significado no dicionário, qualquer um que você tiver em casa ou no dicionário online, pelo uso da internet, pelo próprio celular. E quais estrofes tratam da paisagem e quais tratam do descaso governamental. Essa paisagem, já logo no início, a gente percebe essa descrição, né, da beleza e da falta dela, né, da beleza do que seria e da falta dela diante da seca. E depois, o impacto dessa seca na vida das pessoas. E, ao final, uma crítica contundente ao descaso das políticas públicas nessas regiões para ajudar essas pessoas. Então, essas duas sugestões de atividade é muito da escrita, né? Vocês podem tanto transcrever as estrofes como apontá-las. Esse material fica, né, no canal, fica no YouTube, dá para retomar, né, junto aos professores. Isso é bastante bacana, né, de fazer. E também temos uma outra atividade mais lúdica. Próxima página. Que também dá para ser feito. É muito comum, né, no ensino fundamental 1, as professoras, a gente poder trabalhar vocabulário, trabalhar palavras, a gente trabalhar os acrósticos. Não, e é um cordel, um poema, né? Ele tem uma infinidade de palavras que possam me inspirar a fazer acrósticos. Começando o que a gente está falando sobre leitura. Ou eu posso colocar o próprio título do poema, né, do cordel, no caso, ou uma das palavras, nauta, que não é do meu uso comum, mas que significa navegação, posso trabalhar também, fazer pequenos poemas, né, a partir das letras. Ou, aqui também já podemos falar, olha, lindo poema, enfim, né, só para dar um pequeno exemplo. Ou também transformar todo esse poema num objeto estético. Posso pegar uma folha de sulfite ou simplesmente um pedaço de papel pardo do saquinho de pão francês que eu compro lá no mercadinho e fazer uma sobreposição de colagem de folhas secas e flores. Agora no outono, as árvores estão derrubando-as para na primavera florescer novamente. Então, às vezes, o vento traz até a porta da minha casa, ou as minhas plantinhas. Eu posso fazer um trabalho, mais ou menos assim, um cartão, colocar num objeto artístico toda essa criatividade, todo o meu sentimento, eu posso escrever ou preencher todo, né? Toda essa situação de aprendizagem, ela pode também ser transformada num objeto estético. Criatividade não falta. É só usar e abusar dela.
Espero que tenham gostado. Muito obrigada e uma boa tarde.